Boa noite, gente. Nós hoje vamos falar, né, dentro da gestão ambiental, sobre algumas noções de direito e legislação ambiental, para nós finalizarmos nosso conteúdo. Se vocês pegarem um conteúdo programático, né, o plano de disciplina que eu passei para vocês desde a primeira aula, tá certo? Vocês vão ver que esse é o ponto final, não é, do nosso estudo, né, sobre a questão da gestão ambiental, não é, essas noçõezinhas de direito e legislações ambientais. Não podemos entrar em muitos detalhes, né? Inclusive sobre a ISO também falamos, como falamos na parte de produção, né? Responsabilidade na gestão da produção. Nós falamos um pouco da ISO, que também é importante, né? Hoje a gente tem até a ISO 26000 e agora vamos falar da questão de direito em si mesmo, não é? Os princípios do direito ambiental, tá certo? E aí, não é, a gente pega primeiro a nossa Constituição Federal, no artigo 225, tá certo? Onde, né, a Constituição de 1988, que foi a nossa última Constituição, ela já se refere aos princípios de direito ambiental. Ela nos diz que, no artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não é? Veja, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Não é? Se a gente vê hoje aquela questão do desmatamento da Amazônia, a gente tem uma noção, não é, de que não está se respeitando a questão do uso comum, não é, e nem está se preservando a questão da qualidade de vida, não é, que a floresta amazônica, não é, tem sido alvo de observações, inclusive no mundo inteiro, tá certo? Que é muito significativa para o planeta. Dando continuidade ao artigo 225, impondo-se do poder público e a coletividade. Então, não é só dever do poder público fazer que essas leis ambientais, né, esses princípios de direito ambientais sejam realmente respeitados. Não é só o poder público, nós como coletividade, não é, como pessoas que vivemos também nesse planeta, temos o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Não é pensar só no eu hoje, mas as futuras gerações que vêm e que vão precisar ter água, vão precisar respirar ar puro, vão precisar, não é, de determinados elementos, não é, os mares, não a destruição dos peixes, não é, dos animais, de toda a flora e fauna, tá certo? Então essa preocupação não é só minha, não é só de hoje, não é só de agora, mas são para as futuras gerações, tá certo? E dando continuidade, não é, o direito ambiental faz parte do direito moderno, por isso precisa ajustar e aperfeiçoar constantemente, tá certo? Que nós ainda estamos, por ser uma coisa nova, nós estamos ainda engateando em tudo isso aí, não é? Ele tem o objetivo de regular e disciplinar as relações entre sociedade e meio ambiente, tá certo? Então eu não posso achar que por eu ter uma floresta e ali não ter dono nenhum, eu posso entrar, eu posso desmatar, eu posso acabar com a flora e com a fauna. Não é assim. Então, de acordo com Bessa Antunes, um autor de 2013, ele diz que o direito ambiental baseia-se no fato ambiental e valor ético ambiental, não é? Estabelece os mecanismos normativos capazes de disciplinar as atividades humanas no que tange ao meio ambiente. Então, eu vou disciplinar. Se ali tem uma área de conservação, eu não posso, por exemplo, destruí-la para fazer casas ali, para invadir a área. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, por exemplo, criar determinados tipos de construção em áreas de preservação ambiental. Aquilo é uma área de preservação, então compete ao poder público
não é? Estabelecer as sanções e nós também, como pessoas que habitamos naquele local e precisamos, não é, daquela área também, não é? Nós devemos ter também a consciência, não é, de, por exemplo, não deixar que aquilo aconteça, não é? Como é que eu poderia dizer assim, denunciar as práticas inadequadas, né? Ali no Cabo mesmo, vocês veem naquela parte que vai para as praias, já destruíram todas aquelas matas que eram reservas, tá certo? Foi totalmente destruída. O poder público ali é o município, não é? Ele tem papel ali de defender e ali não foi defendido. Não é? Eu sei porque eu faço parte do conselho do CONDEMA, que é um Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, lá da Prefeitura, tá certo? Represento lá a Fachuca. E aí, o que é mais discutido, a gente vê tudo isso aí e ações do poder público, junto, dando até subsídios também ao CPRH, não é? Que o CPRH está naquela parte ali que tem que haver com Bujaú, onde fica tanto a estação de água da Compesa, não é? Como também fica a área, né, de preservação e um bioma ligado justamente ao órgão, né, ao CPRH, que é um órgão do Estado, mantido pelo Estado, né? A gente sabe que dentro desse território tem diversos biomas e precisam ser, como é que se diz, mantidos, tá certo? Tem até na parte da Caatinga, nas outras partes também, não é só na parte de floresta em si, né? Ali é muito importante na questão do Bujaú, porque ali é onde vem toda a água para a cidade do Recife, para ir para vocês para o Cabo e outras adjacências, né? A água vem dali. Se a gente não manter aquela floresta ali, aquela área ambiental, a gente vai secar aquelas águas, né? Vocês sabem que a mata ciliar é importante para a conservação dos rios, né, das águas. Então, o direito ambiental regula a apropriação econômica dos bens ambientais, né, de forma que ela se faça considerando a sustentabilidade dos recursos, o desenvolvimento econômico social, né, Antunes, 2013, o mesmo autor ainda. Então, veja bem, se eu tenho, por exemplo, uma área, né, onde eu faço, que a gente já viu na área rural, o plantio, eu tenho que fazer, e tenho mata, eu tenho que conservar uma parte da mata. Eu não posso derrubar toda a mata e plantar tudo e fazer tudo de hortaliças de grãos, né, para vender depois, que é o agronegócio. Eu não posso fazer isso, mas está acontecendo isso no Brasil, né? Em nome do agronegócio, né? Não digo que a gente não faça o agronegócio, não estou dizendo isso, nem estou contra o agronegócio, apenas é a forma como é feita nesse país, tá certo? No Brasil, a Lei 6.938 de 81, né, ratificando o artigo 225 da Constituição Federal, determina que a política nacional do meio ambiente deve visar a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, né? É o que tanto que eles chamam de sustentabilidade, tá certo? Então eu tenho que fazer um desenvolvimento social, econômico, social sustentável, porque eu tenho que preservar o meio ambiente, eu tenho que preservar esse equilíbrio ecológico. Então, o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Tem a ver, não é, com a Lei 6.938 de 81, artigo 3º. Ele vai dizer isso, que é o conjunto de condições, leis, influências, interações, né, de ordem física, química, biológica, que permite e que abriga, né, e rege a vida de todas as formas, né? Isso é o direito ambiental. Então, princípios que norteiam o direito ambiental,
né, da supremacia do interesse público sobre o privado, integridade e conservação. Não é pelo que o privado queira de fazer algum desenvolvimento naquela área, ou então fazer um plantio, como eu disse, do agronegócio e comprometer essa integridade de conservação, não é permitido. O direito público está sobre aí o direito privado nessa situação, tá certo? O B, o desenvolvimento, difícil falar de preservação sem relacioná-la ao desenvolvimento, ao crescimento econômico, não é? Então a gente tem que crescer paralelamente, tanto o lado do direito, não é? Ambiental, respeitando esse direito ambiental, porque a gente está respeitando coisas que não são só minhas em particular, mas é de toda a população, é para o bem-estar da humanidade. Então eu tenho que procurar, não é, crescer economicamente, não é, desenvolver-se, mas sem comprometer, como eu disse, essa integridade e conservação. Do poluidor pagador, dos recursos ambientais são escassos e o uso na produção e consumo acarreta a redução ou a degradação. Quantas vezes as empresas utilizam água em grande quantidade e essa água um dia vai secar, por isso que elas já estão preocupadas em purificar essa mesma água que ela usa, ela passa por processos, se purifica, ela usa de novo, tá certo? Para não gastar tanto essa água. Até nas nossas casas mesmo, como estamos lavando os nossos pratos, como estamos utilizando os nossos banheiros, os nossos banhos, etc. Tudo isso tem que ser com muito cuidado hoje, porque a água é um bem muito importante. E que se esse bem secar, não tem como subsistir, tá certo? O ser humano, a humanidade, sem água não pode subsistir. Então, é importante, que pensemos diferentemente hoje, tá certo? E esse direito, esses princípios desse direito ambiental, os princípios, o direito em si, ele existe para justamente preservar essa integridade e conservação desse meio ambiente, tá certo? A Constituição Federal, no mesmo artigo 225, no parágrafo 3º, ela nos diz: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, ela vai ter que reparar a empresa os danos causados, mas independente disso, elas vão sofrer multas, e às vezes são multas altíssimas, tá certo? Que são cobradas dessas empresas. Então, a Constituição Federal avança nas questões ambientais ao determinar punições às condutas danosas ao meio ambiente, tá certo? Então, desde a Constituição de 1988, que foi a última nossa Constituição, tá? Ela já fala desses aspectos, dessas questões ambientais. Destaca-se o fato da manutenção de todas as sanções aos infratores, mesmo que este repare integralmente os danos decorrentes das suas ações e ou omissões. Quer dizer, se ele omitir ou se ele fizer ações que repare aqueles danos que ele causou, mas mesmo assim eles estão sujeitos a sanções, tá certo? Não é o fato dele fazer isso que vai livrar ele da multa, por exemplo, tá certo? Essas sanções vão existir independente dele reparar ou não a área. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou dessas questões no que tange, por exemplo, as empresas, Elas estão preocupadas às vezes em se localiza ali, por exemplo, no Cabo, na região de Suape, e por exemplo, muitas situações ali foram depredadas do meio ambiente em nome daquele porto de Suape, foi perdidas muitas áreas de manguezais, muitas empresas ali se fixam e desintegram ali completamente essas questões, não levam em consideração essas questões de conservação, aí depois ela vai
e faz um trabalho em outro lugar que não tem nada a ver com tudo aquilo que aconteceu anteriormente, né? Ela está preocupada, tá certo, com outras coisas e quer apenas, como se diz na linguagem popular, desculpe, tapar buracos, né? Que ela não tem nada a ver, a gente já viu isso, que é o que acontece muito no âmbito das empresas e faz trabalhos que não tem nada a ver com aquilo que ela desenvolve, tá certo? Que às vezes eles até criticam sobre isso aí, eu mostrei isso a vocês anteriormente. Então, a Lei 9.605, de 98, regula os crimes ambientais. No seu artigo 3º, enfatiza: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, civilmente e penalmente, conforme o disposto desta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Veja bem, parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui o das pessoas físicas, tá vendo? Então eu venho e vou construir uma casa ali, né, naquela área que é uma área de reserva. Eu sou uma pessoa física, né? A empresa é uma pessoa, né, jurídica, tá certo? Então não exclui isso nem das jurídicas nem das físicas, né, que forem autoras ou coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, se as duas contribuem, né, para depredar aquela reserva, não interessa que ela é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. É isso que a lei está dizendo. Então, a lei de crimes ambientais responsabiliza, além das empresas poluidoras, não é, seus dirigentes e demais pessoas físicas envolvidas no dano ambiental, não é? Todos eles vão ser responsáveis. Não sei se você viu, não é, naquela questão de Brumadinho, quem respondeu foram os dirigentes que estavam ali, né? Responderam pelo aquele crime ambiental que, por sinal, ceifou muitas vidas, né? Não foi só a questão da poluição do meio ambiente, mas foram vidas que foram ceifadas com aquele desastre ecológico. A mesma lei descreve os atenuantes e agravantes dos atos contra o meio ambiente, tá certo? Então, a maioria dos países possui leis ambientais que punem os acidentes com efeitos danosos sobre o meio ambiente. Quer dizer, os países mais adiantados, eles têm um respeito maior a tudo isso, têm uma consciência maior, né? Se cumpre maior as leis, não é? Nesse país, as pessoas são mais, vamos dizer, conscientes, não é? Conscientes, não tem um representante legal que seja de acordo com o empresariado e não com o meio ambiente, não é? Em preservar, está mais preocupado em gerar lucro, não é? Para alguns que o mantêm no poder, não é? Então passa por aí. Então é isso que não acontece às vezes nos outros países mais desenvolvidos, né? Não é a questão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também faz muito tipo de coisas inadequadas, polui muito o ar, não é? Com aquelas indústrias deles, uma série de coisas desse tipo. Então, muitas dessas leis, quando aplicadas, resultam em multas, indenizações, entre outras obrigações, não é? Que a gente já viu anteriormente. No caso do Brasil, conforme o artigo 61 desse decreto 6.514 de 2008, que regulamentou a lei 9.605, não é? De 2008, né? de 98, desculpe, sofre crimes ambientais. O valor máximo de multa ambiental permitido pela legislação é de 50 milhões de reais. É o maior valor. As multas ambientais aplicadas no Brasil, menos de 1% são efetivamente pagas. Quer dizer, fica por isso mesmo. Nem paga a multa, não é? Nem nada. As multas são aplicadas e não são exigidos o pagamento por ela, não é?
questões, eu acho, políticas, mais uma vez. A fiscalização ambiental é um poder de dever do Estado, que tem como objetivo cumprir sua missão institucional de controle da poluição dos recursos hídricos e florestais, mediante a adoção de medidas de política cautelares, lavratura de autos e constatação de infração. Tá certo? Agora, não é o fato que essa fiscalização é do poder e dever do Estado. Nós, como pessoas, né, habitantes desse país, né, desse planeta, vamos dizer assim, não tenhamos também a nossa responsabilidade, tá certo? Então, infração administrativa é toda ação ou omissão que contraria as normas ambientais que estão vigentes, tá certo? Será apurada mediante a instrução de processo administrativo, tá certo? Assegurada a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. A todo mundo não tem direito de defesa. A empresa causou um dano, mas ela tem também direito de se redimir, não é? Ou recorrer, não é, do que foi acusada, tá certo? Mas diante da lei, diante do legal, ela não tem como fazer. Ela vai ter que pagar a multa, não é? E talvez fazer um trabalho, não é? Às vezes não é na mesma área, não é? Como eu disse, é em outro lugar, mas ela vai se redimir não só pagando a multa, não é? Não só a sanção, como também fazendo práticas que venham ajudar, não é? Esse meio ambiente. Tá certo? Ela pode fazer de outra forma, que é como eu disse, que os autores tem alguns autores que não concordam, acham que ela deve trabalhar naquilo que ela causar danos, e não em outra terceira coisa. Não é? Vou investir, sei lá, num bioma lá no Alto Sertão, não é? Um bioma que tem, que está morrendo, eu vou pagar para manutenção, pessoas, tudo, né, para ficar ali, para restaurá-los, para conservá-los. Não tem nada a ver com o dano que você causou lá no mangue, né? Não tem a ver. O certo seria, não, isso aí não faz com que tenha uma certa legalidade, né? Isso aí, apesar da lei aceitar, mas não tem que haver com a realidade, das vezes, daquela empresa. Medidas cautelares são aplicadas para evitar ou minimizar o dano ambiental, não é? São as medidas cautelares de difícil reparação ou que representam ameaça à saúde das pessoas e ou à perpetuidade dos recursos naturais. Não sei se vocês viram, não é? Na questão mesmo daquela de Brumadinho, eles tentaram depois, João, depois veja aí, viu? Tentaram recuperar o rio, não é? Tentaram ver a recuperação do rio, tá certo? Tentaram limpar o rio, vivem limpando, botaram redes para aquele barro não seguir por todo e parar lá no estado de Espírito Santo já foi parar parte do Rio de Janeiro, né? Os rios que vão cortando todos os estados vão levando aquela sujeira toda. E eles tentaram reparar isso, mas aquele local por muito tempo vai ficar deteriorado, porque ali existem resíduos químicos que vão alterar o solo, tá certo? E quando também destruímos as matas, mesmo que se nós fizermos ou que as empresas fizerem um replantio daquela área, nunca é como o original, tá certo? Nunca volta ao que era antes. A gente recupera, mas não como era mais. Então, a Lei 12.305 de 2010 trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determinou a obrigatoriedade da logística reversa. Não é? Nós como falamos de varejo, falamos de logística reversa, quando falamos de produção, não é? De responsabilidade na produção, nós falamos na logística reversa. Quando falamos do marketing, nós falamos da logística reversa, não é?
na preocupação, por exemplo, dos produtos, os produtos com embalagem que venham facilmente se deteriorar, embalagens que não fiquem por muito tempo, ou se essas embalagens existem, elas têm que ser reaproveitadas, não é? Retornadas, como o caso da Coca-Cola, né, que já lançou aquelas garrafas retornáveis. Né? Antigamente era até melhor, porque era tudo de vidro, não é? E a gente ia e comprava de novo outra de vidro também, não é? E deixava lá o cascozinho, até o leite mesmo. Em vez de ter essas embalagens de Tetrabric, de ter essas embalagens plásticas, né, que tem às vezes os iogurtes, os leites, não é? Não era assim. Era uma garrafa de vidro que vinha com a tampa hermeticamente fechada, não é? Eles tinham uma máquina que fechava, era até de alumíniozinho, bem fininho, né? Que eles faziam o fechamento, que era a antiga Silp aqui no estado de Pernambuco. É companhia, não é, de leite daqui de Pernambuco. Era como se fosse uma empresa do estado, era uma empresa do estado. Não é? Então vinha de tarde, eles iam entregando todas as padarias aquele leite naquela hora, e as pessoas iam com seu botijãozinho, não é, igualzinho a garrafinha com o nome na frente, Leite Silp, e aí trocava o reservatório, né, o coisinha vazio de vidro por um outro cheio. Depois eles levavam, né? Mas depois inventaram essas embalagens de Tetrabric e inventaram também essas embalagens, não é, de plásticas, né, de plástico. Aquilo ali demora anos e anos para se deteriorar, vai para os mares, né? Porque, como eu disse, o lixo ele não tem lugar para a gente colocar o lixo. Onde a gente colocar o lixo na terra, vai ficar na terra aqui, né, no planeta. A gente não tem o espaço para jogar lá no espaço e ser longe daqui da terra, não existe isso. Não é? Então a gente faz uma transferência de lixo. Então qual é o melhor caminho? É não gerar esses resíduos sólidos. E quando gerar, ter um aproveitamento para esses resíduos sólidos, tá certo? Então a lei determina responsabilidade na geração e gestão dos resíduos sólidos. Eu estou lá com minha empresinha, né? Fabrico lá meus refrigerantes e não dou um destino às garrafas pós-consumo, não é? De plástico. Fica aí, rolando, não é? Vai para o lixo da casa, o lixo da cidade vem e recolhe, e depois vai para um aterro sanitário, qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, é uma transferência apenas de localização. E às vezes aquilo termina nos rios, nos mares, como aparece aí, não sei se vocês veem aí na televisão, direto na região sul, né? Aquela quantidade de lixo que corre por ali pelos rios, de modo que a gente não vê mais nem a água do rio, é tudo plástico. Quer dizer que a cadeia produtiva da empresa é responsável desde a obtenção da matéria-prima. É isso que eu digo. O que é uma empresa socioambiental responsável? É aquela que cumpre toda a cadeia, desde a matéria-prima que ela pega, não é, de uma empresa que também explora essa matéria-prima de forma responsável, até a chegada ao consumidor final, o consumo desse consumidor, não é, o consumo desses produtos, que sejam retornáveis, não é, de forma a não poluir a natureza, tá certo? Então, essa é uma cadeia responsável. Você vai desde a matéria-prima, que é explorada adequadamente por outra empresa, que lhe fornece, você faz todo o processo de fabricação de forma responsável, sem poluir o ar, né? Encontrando processos tecnológicos de forma que o que aquilo é, digamos assim, gerido, né? Com aquele processo, né, de produção, que aquilo ali não cause, né, digamos, resíduos, é isso que eu quero dizer, e que venha mais tarde poluir o meio ambiente. Tá certo? Então, essa responsabilidade é durante todo o percurso da cadeia. Eu não posso me dizer que sou uma empresa socialmente
ou ambientalmente, né, responsável se eu exploro, se o meu fabricante explorou a mão de obra, né, o meu fornecedor explorou mão de obra infantil, mão de obra fez de pessoas de escravo, né, para trabalhar para ela, porque tem a escravatura também hoje, né, ainda tem, ou se eu poluir o meio ambiente, ou eu não tenho uma prática de recolher aquilo que eu produzo, não é? Se eu produzo, vendo um produto X, né, refrigerante, se não recolho esses vasilhames resultantes desse consumo, eu não estou fazendo nada, eu não sou sócio ambiental responsável, tá certo? Um ponto que é interessante é a determinação da manutenção pela empresa de controles e registros, através dos quais seria possível prestar conta das suas ações dentro de quê? Da logística reversa, que a gente já viu, né? As empresas têm empresas que aproveitam os restos de sua produção, aquilo que não foi, que não deu certo, ela dissolve de novo e refaz e utiliza aquele mesmo material no processo produtivo. Isso é uma logística reversa, não é? A própria Latasa mesmo, ela dos restos das latas que ela corta, ela de novo pega aqueles restantes que sobram de alumínio, não é? Ela faz entulhos, né, de novo, e manda para outra empresa que faz de novo, derrete aquele alumínio e vai fazer folhas daquelas de novo, daqueles restantes das latinhas, né, que foram cortadas, por exemplo. Sendo assim, a contabilidade pode ser responsável por essa tarefa de forma a mensurar e evidenciar os efeitos econômicos e financeiros dessas ações, não é? Então, isso vai gerar um custo, não é, positivo para a minha empresa, porque eu vou aproveitar materiais, tá certo? Dentro desse contexto. Esses materiais vai minimizar meus custos. Então, o financeiro vai ver isso aí e vai... Porque toda a gente trabalha dentro de um foco sistêmico. A empresa não é mais aquele pensamento inicial que a gente viu, né? Quando eu dei teoria geral da administração, a teoria científica de Taylor, de Fayol e outras, né, de início. Hoje a gente tem um papel assim, né, de pensar cada área, uma dentro da empresa depende de outra, tá certo? E todas estão interligadas. A avaliação de impactos ambientais é um processo de análise antecipada das consequências positivas e negativas do empreendimento. Então, tudo tem que ser repensado. Quando foram fazer SWAP, tinha um órgão do governo, que eu estou esquecido o nome dele, que foi discutido. Eu me lembro que eu fui até para essa discussão, quando estava começando a surgir SWAP ali no Cabo, né? Quais os efeitos que iam causar naquela área, a perda, né, do manguezal, né, de todas aquelas empresas que iam também se fixar ali. Não era só o porto em si, mas o porto causou muitos danos também, né? Mas em nome do econômico se esqueceu o ambiental, tá certo? Então, da análise antecipada das consequências positivas e negativas do empreendimento. Ele tem que ver isso aí, o que é que vai gerar de positivo e o que é que vai gerar de negativo, não é? E se vai gerar de negativo, como fazer de uma forma melhor, de forma, né, que se possa ter, digamos assim, um melhor aproveitamento, né, sem danificar tanto o meio ambiente. Pelo menos danificá-lo, né, em menor proporção. É isso que eu quero dizer. Normalmente relacionados com grandes obras de um empreendimento, normalmente grandes obras, tais como hidroelétricas, desculpe, viu? Eu já ia repetindo aqui, hidroelétricas, portos, indústrias de grande porte, né? Como aconteceu, como eu estou dizendo, lá em Suape, foi a questão do porto, depois a fixação ali de indústrias de grande porte, não é? Tudo isso tem acontecido naquela área, né? E danificou muito aquela área. As pessoas que viviam dali do mangue, as pessoas que viviam de reservas ali, coitadas, ficaram numa situação muito difícil.
né? Então, se eu vou causar isso, não tem um jeito, eu tenho que também ver como é que vai ficar a situação desse pessoal. Não posso deixar assim à toa, tá certo? As empresas têm que ter essa responsabilidade socioambiental, porque aí vai ser um problema ambiental que até vai gerar um problema social, não é? Também. Então, o objetivo é antecipar os possíveis danos ambientais de forma a permitir, olha, como eu disse, antecipar o que vai acontecer, né, de forma a permitir a avaliação das alternativas disponíveis que diminuam, tá vendo o que eu disse anterior a vocês, os impactos indesejáveis e maximize os positivos. Aí é quando a gente fala de sustentabilidade, não é? É justamente isso, é você se desenvolver sem essa agressão, não é? Ao meio ambiente, sem causar danos socioambientais. A Lei 6.938, mais uma vez, de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, não é? Criou o artigo 6, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, que por sua vez inclui o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar, propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente. Então, ele é orientado nessa questão dessas políticas, dessas diretrizes governamentais para conservação desse meio ambiente, tá certo? Então, se faz dessa forma, tá certo? A Lei 6.938, né, de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, criou o artigo 6, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que por sua vez inclui o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, com a finalidade, né, de assessorar, estudar. Eu já coloquei, né, continuando aqui, as diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e dos recursos naturais e deliberar no âmbito de sua competência acerca das normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencialmente, não é, essencial a sadia qualidade de vida. Então, ele vai primar por isso aí, por um meio ambiente, não é, ecologicamente correto, ecologicamente equilibrado e, essencialmente, que preserve essa qualidade de vida sadia, tá certo? É isso que ele vai dizer aqui, essa lei também. Então, a resolução desse CONAMA, não é, considera como impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas. Por exemplo, lá em Brumadinho, não é, alterou o solo, alterou as águas dos rios, não é, com produtos químicos. Então, propriedades físicas, químicas, biológicas, acabou com a área de mato, né, de verde, levou também tudo isso, né, animais, tudo. Né, ali foi um desastre muito grande, biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas. Teve uma vez que também foi um desastre na Baía da Guanabara, da Petrobras. Rompeu, algo dela liberou muito petróleo e matou muitos animais ali. Né? Foi muitos peixes mortos, uma série de bichinhos do mar ali. Né? Isso aí foi um desastre ecológico, tá certo? E que ela teve que pagar também por isso. Então, a saúde, né, pode afetar a saúde, no caso do Brumadinho, no caso, como eu dei exemplo aí da Petrobras, segurança, não é? Ficou ali numa situação difícil, né? Então, ela comprometeu a segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais também, né, foram desfeitas ali, econômicas. Muita gente vivia de muita coisa ali, passou a não poder viver mais. A biota, que é do grego bios, vida,
é o conjunto de todos os seres vivos, a biota, de um determinado ambiente ou de um determinado período, tá certo? É que eles chamam, conservação disso. É o que pode afetar direto ou indiretamente essa saúde, essa segurança, esse bem-estar da população, as atividades desse pessoal sociais, econômicas, a própria área, né, a biota, onde existe todos esse conjunto desses seres vivos, tá certo? As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, né, a qualidade dos recursos ambientais. Uma coisa próxima a vocês também ali no cabo é a questão do Paiva. Né? Ali era uma reserva também. E eles fizeram parte reserva e parte moradia. Mas onde existe moradia, é difícil existir conservação da reserva, viu? Então, eu acho que ali foi uma coisa que teve muito dinheiro em jogo. Por isso que aquilo ali aconteceu. Então, a resolução da CONAMA, de 86, não é? Determina ainda o estudo do impacto ambiental, não é? Condicionado às diretrizes gerais. Ou seja, analisar todas as alternativas tecnológicas de localização de um projeto e compará-lo caso não fosse executado. Se ele não fosse executado, que benefícios ele nos trazia? Se ele for executado, quais os benefícios que são perdidos com a execução desse projeto? Eles vão analisar os prós e os contras, identificar e avaliar os impactos ambientais durante a fase de implantação e operação, para não danificar. Por exemplo, ali mesmo no Paiva, né, eu estava observando uma das vezes que eu estava andando, então eles estavam mexendo com o trator e as tartaruguinhas que ali estavam, eu acho que algum ninho já de tartaruga, elas aparecendo em grande quantidade, assim, andando pela reserva ali. Quer dizer, eles mexeram nos ninhos de tartaruga, utilizando aqueles tratores para poder fazer toda a área externa ao edifício, né, dos edifícios que eles estavam construindo, para poder fazer os jardins, as áreas todas do edifício, né, de lazer. Quer dizer, estava destruindo uma série de coisas. Definir limites quanto à área geográfica a ser afetada pelos impactos, tá certo? Considerando a bacia hidrográfica local. Ali tem, né? Tem a bacia do rio Jaboatão, que passa por um lado, e ali é o desembocar no mar, né? No mar. Ele vem o rio Jaboatão e desemboca ali, naquela área ali do Paiva, né? Que ainda é final de Candeias, né? de Jaboatão. Ali é Jaboatão e Cabo. Estão juntinhas ali. Levar em consideração os planos e programas governamentais que se encontram compatíveis com eles, né? Então, tanto os planos e programas governamentais que se encontram, né, compatíveis com eles, né? Então, vê aí quem são esses planos, né? Quem são esses programas, né, que o governo tem e se estão compatíveis com esses planos, esses programas governamentais, né? E com o que é justamente da resolução desse CONAMA, né? Desses órgãos, né? Desse órgão que é tipo um órgão fiscalizador dentro de todos os programas pré-estabelecidos legalmente. Ele vai fazer essa comparação, se realmente vale a pena, tá certo? Então, em relação a isso aí, trazendo algumas noções para vocês terem ideia só, né, que existe toda uma legislação do direito ambiental, né, aprofundar nisso aí é uma questão já do curso de direito, né, não é do curso de administração, é só para vocês terem ideia que existe toda o legal, né, dentro desse contexto. Né, e quando se trata da questão muito do industrial, a gente já vai ter a questão da ISO, né? Das ISOs, que vão justamente regulamentar a questão também de embalagem, a questão de uma série de coisas, né? Produtos de selo verde, tá certo? Então, tudo isso aí. Então,
Então, nós ficamos em relação por aqui, né? Vou falar, como eu disse, com a menina para ver se ela ainda fala algum pouquinho sobre essa questão dessas legislações que ela entende bem direitinho. Ela já deu uma palestra para outros alunos meus, tá certo? Eu vou ver se há possibilidade disso. E vou deixar, como eu disse, um trabalhinho para vocês, tá certo? Um trabalho para vocês que vai fazer uma relação, não é? Tanto desse conteúdo aqui, tá certo? De gestão ambiental com a questão do comportamento do consumidor. É um tema que eu quero que vocês desenvolvam, não é? Não precisa ser um texto muito longo, mas apenas no máximo 2 páginas, né? No máximo, ou entre 2 páginas. Se quiser escrever mais, ótimo, tá certo? Valendo a nota da 2ª unidade, mais aqueles trabalhinhos que a gente fez durante o percurso, tá certo? E aí ele reza sobre o seguinte: sobrevivência do negócio, considerando as novas tecnologias, hábitos, costumes, ética e respeito à questão socioambiental e o novo perfil do consumidor brasileiro, porque hoje o consumidor brasileiro ele é mais esclarecido, ele já olha se esses produtos são biodegradáveis, se os produtos respeitam esse aspecto da natureza, tá certo? Se as empresas são socioambiental, se as empresas são socioambientais ambiental responsáveis, tá certo? Então vocês vão enfatizar. Vocês podem criar o texto da seguinte forma: vocês vão enfatizar a questão da degradação do planeta em termos gerais, o que é que tem acontecido, com o que vocês já viram aqui, não é? Vocês têm todo o material, eu mandei para vocês também. Qualquer dificuldade, vocês procuram na internet, vai ter isso, mais do que nos livros, porque isso aí é uma questão nova, né? A transformação dos hábitos cotidianos do consumidor, não é? Aponta para hábitos mais verdes, frente às mudanças estruturais e industriais, no que tange a responsabilidade socioambiental, né? Consumo de alimentos orgânicos, que eles têm procurado hoje, né? As reações do consumidor na busca de melhor qualidade de vida e produtos naturais, e novas tendências de consumo mais consciente. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso aí, tá certo? Vão tocar nesses pontozinhos. E se vocês não... é difícil, tá? Assim, essa modernidade já nos livros, né? E vocês vão encontrar isso muito na internet. Na internet vocês encontram, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula, porque a gente aí finaliza.